E o estudo de hoje está focado neste tema, a origem do mal. A origem do mal é um tema realmente muito controverso, se for pensar nas várias filosofias, ideias que existem por aí, mas o que de fato a Bíblia ensina sobre isso, né? É o que nós vamos buscar entender sobre este tema. E nossa pergunta principal é: se Deus é perfeito e criou o universo perfeito, de onde surgiu então o mal, né? Que nós poderíamos até fazer outras perguntas com base nessa, que é onde, quando e com quem começou o mal? Seria Deus o originador do mal? Quando e como o pecado entrou no nosso mundo? Quais foram as consequências da queda? E por que todos nós, seres humanos, estamos envolvidos nesse conflito? Então, nós vamos buscar responder essas questões e alguns outros detalhes também sobre essa temática da origem do mal. E, para darmos, então, início ao nosso estudo propriamente dito, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos de ter a Tua Santa Carta, Tua Santa Bíblia disponível a nós para compreendermos a história, a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história do mal e qual é o Teu plano para nós. Ajude-nos a entendermos, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nosso instrutor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as Bíblias no livro de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11, a partir do verso 11. Aqui, nossos irmãos, eu consigo acompanhar todos que estão buscando e encontrando o livro de Ezequiel, mas se você que está em casa tem dificuldade de encontrar o livro de Ezequiel, ele está do meio para frente da Bíblia, mas se você quer ter mais precisão, você pode buscar no índice também, pode dar um pause aí no vídeo, na transmissão, e busca lá no índice da Bíblia para encontrar exatamente onde está o livro de Ezequiel. E assim você vai se familiarizando com os livros e a disposição também da Bíblia. Aqui, nossos amigos, nossos irmãos já encontraram o livro de Ezequiel? Capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. E nós vamos ver alguns detalhes aí a partir do verso 11. Vamos lá, então. A partir do verso 11, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cordúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, e eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. E verso 15, você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Então, nós vimos aqui que este ser, estava junto de Deus, próximo ao trono de Deus. Era um ser perfeito, belo, formoso, mas se achou iniquidade neste ser, Se achou iniquidade neste ser. Mais uma pergunta, então, para nós: o que se passou no coração desse ser brilhante para gerar, então, a iniquidade? O que será que aconteceu? Realmente
se nós pensarmos, é um mistério, né? É um mistério buscarmos compreender isso. Mas a Bíblia dá alguns detalhes, né? Algumas pistas que nós podemos aí, então, tirar aí algumas informações sobre isso. No verso 17 desse próprio capítulo 28, diz o seguinte, vocês já estão aí com ele aberto? Diz assim, você ficou o quê? Orgulhoso, a minha Bíblia diz, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. No livro de Isaías, nós não precisamos abrir ele agora, mas tem alguns detalhes interessantes no capítulo 14, se o nosso amigo quiser abrir, dá um pause no vídeo e vai lá acompanhar capítulo 14, verso 12. A partir do verso 12 diz assim, Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. E o verso 14 diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui, que arrogância, né? Que petulância. Esse ser, querer ser como Deus, né? Querer ser igual a Deus. Aqui nós vemos algumas atitudes que levaram trouxeram essa corrupção, né? Nós vemos que a partir do coração de Lúcifer surgiu então o orgulho, né? Surgiu ali a cobiça, querendo ser como Deus, surgiu os ciúmes, entrou também a mentira e a rebelião. São coisas que acabaram uma se encadeando através da outra, né? E assim o fermento foi dando espaço, né? Foi levedando a massa, né? No livro, na meditação, aliás, Filhos e Filhas de Deus, de 1º de março, faz um resumo em relação a isso bem interessante, que diz assim, o pecado surgiu na busca pelos próprios interesses. É interessante? O pecado surgiu na busca pelos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, quis ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestiais, afastá-los de seu Criador e receber as homenagens deles. Receber as homenagens deles. Essas eram as verdadeiras intenções dele, né? Dessa forma, apresentou uma falsa imagem de Deus, a mentira, né? Uma falsa imagem de Deus, atribuindo a Deus, a ele, o desejo de exaltação própria, invertendo as coisas, né? Tentou revestir o amável Criador com suas características más. Aquilo tudo que estava brotando no seu coração, estava querendo dizer assim para o Criador, ele é assim, né? Invertendo as coisas. E diz mais o texto, se Lúcifer realmente tivesse desejado ser semelhante ao Altíssimo, de verdade, né? Verdadeiramente semelhante ao Altíssimo, nunca teria perdido o lugar que lhe fora designado no céu, pois o caráter do Altíssimo, nosso santo Deus, é mostrado em serviço abnegado. Entenderam? Se ele quisesse de fato ser semelhante, ele também buscaria ser como Deus, né? Num serviço abnegado. Mas, não, né? Lúcifer desejava o poder de Deus e não o seu caráter. Buscava para si mesmo o lugar mais alto e toda a criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Buscar posições, né? Buscar se mostrar, né? Aquela relevância, né? Ou a fama, né? A fama. Vamos então a mais uma pergunta. Qual foi então o resultado prático dessa
rebelião cósmica, né? O que aconteceu? Vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Esse livro é fácil de encontrar, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver aqui os versos 3, o 4 e o 9. Então, todos aqui encontraram? Espero que você, meu amigo também, tenha encontrado aí em casa. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, verso 4. E sua cauda, nós estamos vendo aqui no Apocalipse, tem linguagens estranhas, né? Nós não vamos entrar nos detalhes dessas linguagens, porque nosso estudo, o foco não é o Apocalipse, mas entendo aqui quem é esse ser, né? A própria Bíblia vai dar essa resposta. Quem é esse dragão? Presta atenção, um dragão com essa cauda, que diz no verso 4, essa cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Nós entendemos aqui que essas estrelas são os anjos, né? Os mensageiros, aos quais lançou para a terra. Então, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E o verso 9, agora dá um salto para o verso 9, e diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, aqui está explicando quem é o dragão, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui está muito claro que o dragão, com a sua cauda ali, né, simbolicamente, figuradamente, lançou uma terça parte das estrelas do céu para a terra. Então aqui o Apocalipse dá uns detalhes bem interessantes, né? Então o diabo, Satanás, com os seus anjos, que é uma terça parte. Então são muitos, né? Se nós vamos pensar quantos são os anjos, nós não sabemos, mas a Bíblia fala que milhares de milhares, né? Miríades de miríades, quanto que é, nós não sabemos. Mas, para cada um anjo mau, existem? Se é uma terça parte, né? Uma terça parte. Para cada anjo mau, existem 2 anjos bons, né? Graças a Deus, né? Somos a maioria. Amém? Mas aconteceu então de ser expulso e lançado para a terra. Nós vimos no estudo anterior que Deus criou a terra, né, com o poder da sua palavra, de uma forma perfeita. Mas Deus permitiu que Satanás e seus anjos habitassem aqui neste mundo. Mas eles estavam restritos a um ponto específico, né? Então, a pergunta que fica é, sendo expulso para a terra, como que o inimigo alcançou, então, a humanidade, né? Que tinha aí recém sido criada. Vamos, então, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. E aqui, logo depois do relato da criação, né? Nós não sabemos quanto tempo se passou depois da criação do homem até esse momento exato em que o inimigo alcançou a humanidade. Gênesis 2, a partir do verso 15, diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então aqui nós vemos que Satanás estava restrito a um local, dentro do jardim perfeito, mas Deus deu todas as orientações, né? Os detalhes para que não caíssem, né? Mas qual foi então a tática, né? E o engano usado contra a humanidade, contra ali o primeiro casal, né? Qual foi a tática que o inimigo usou? Vamos aí para o capítulo seguinte, capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vemos ali o relato, a história de como que foi a estratégia, né? A tática do inimigo para alcançar, então, a nossa humanidade. Nós lembramos, então, que Deus tinha dito que de todas podiam colher livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento, né? Do bem e do mal, não poderiam comer, porque certamente morreriam, né? Vamos ali, então, verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só, prestem atenção o que a serpente disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É muito sagaz, né? É muito sagaz. Já colocando ali um ponto de dúvida e criando um ponto de diálogo. A Eva ficou obrigada a dar uma resposta, né? Obrigada a dar uma resposta. E qual foi a resposta, então, da mulher à serpente? Verso 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Até aí, Eva estava indo bem, mas ela entrou num campo perigoso. Que campo perigoso é esse? Diálogo com alguém que é muito astuto. É muito perspicaz, sagaz, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado nesse sentido, de não entrar em diálogo com o inimigo, né? A Bíblia mostra o exemplo de Jesus, que quando ele enfrentava Satanás, não entrava em diálogo, simplesmente dizia assim, diz o Senhor, e afaste Satanás, né? Mas a serpente continuou ali com aquela conversa no verso 4, e disse o seguinte, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. A serpente estava mostrando que ela tinha mais conhecimento do que a própria mulher. Em outras palavras, estava dizendo que a serpente sabia mais do que o próprio Deus. Deus disse, se vocês comerem, certamente vão morrer. Mas a serpente, ali, com a sua astúcia, disse não. Então, misturando ali a verdade com a mentira, né? Disse, vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe, olha só, o conhecimento e a astúcia mais uma vez, verso 5. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o verso 6 diz então o seguinte, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então ali, a mulher foi realmente enganada pela serpente, e dando sequência a essa queda, ela levou então ao marido, Adão, né? E ele, por escolha, né? Por decisão, acabou preferindo seguir o mesmo caminho da mulher, né? Que coisa mais triste isso que aconteceu. Qual foi então a consequência
desse pecado, né, de Adão e Eva para nós, né, para o nosso mundo, para a humanidade. Vamos aí para Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Nós já estamos caminhando já para o final do nosso estudo, que é um estudo bem pontual. Nós poderíamos falar muitas outras coisas, mas queremos ser o mais simples possível. Vamos aí, Romanos 5, verso 12. Todos que estão aqui presencialmente encontraram? Romanos 5, verso 12. Vamos então, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. E assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, de alguma forma, esse mal, né, acabou nos afetando, né, nos infectando, né, esse vírus, de uma forma de geração, né, de geração em geração. Nós todos estamos aí suscetíveis a isso, né? A partir de um só homem entrou o pecado e nós estamos aí também sujeitos aos ataques do inimigo. Vamos ver alguns pontos interessantes das estratégias do inimigo em relação a nós hoje, que não é diferente do que foi lá no jardim do Éden, né? O inimigo, ele continua aí usando das suas artimanhas, né? Nós não vamos abrir os detalhes da Bíblia, mas aqueles que quiserem parar aí o estudo e entrar para conferir realmente que esses textos estão dizendo o que estão dizendo, é muito interessante para você complementar então o entendimento. Mas vamos aqui, ali número 1, um dos ataques do inimigo é a astúcia. Está ali em 2 Coríntios 11, 14, diz que, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muito cuidado com esse ponto, porque essa astúcia realmente é muito difícil de nós entendermos. Inclusive a Bíblia, falando sobre isso, quando o inimigo se apresentou para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele se apresentou como um anjo de luz. Então, é realmente muito astuto e é muito difícil de nós sabermos realmente se ele é um anjo do bem, né, ou um anjo do mal. Como nós saberemos isso? Só realmente tendo conhecimento da palavra, assim como Cristo. Ele sabia da palavra, estava preparado para não cair na astúcia do inimigo. Outro ponto nós vemos aqui que é o desânimo. Hebreus 3:13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Nós precisamos aqui, por isso que nós nos congregamos, né? Essa é a necessidade que nós temos de estarmos unidos, dando forças uns aos outros, né? Nos animando, porque se nós estivermos separados, afastados, isolados, a chance é maior de nós desanimarmos na nossa fé. Então fica aí o convite para nosso amigo participar junto conosco, estude junto, né? Louve o Senhor junto, louve em família, estude em família. Esse é um ponto muito importante para estarmos aí atentos em relação à artimanha do inimigo. Mais um é o engano. O próprio Cristo, Mateus 24, verso 24, disse que nos últimos dias, né, falando das profecias finais, né, até o capítulo 24, interessante sobre isso, né, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos, a Bíblia diz, inclusive podem ser enganados os próprios escolhidos de Deus. Então, esse é um ponto muito delicado, nós temos que estar muito atentos, porque o inimigo, esse mesmo que se transforma em anjo de luz, também pode se revestir de bons cristãos, olha só, muito
muito bem vestido, muito eloquente, né? Com bons argumentos, muito bons argumentos, que maneja bem a palavra, né? Que mostra que sabe, que tem conhecimento. O inimigo mostrou lá no Éden que ele tinha um bom conhecimento. Parecia, pelo menos, né, que conhecia. Parecia que a serpente sabia mais do que Deus. No conhecimento tão aparentemente grandioso, mas não, era uma falácia, né? Era um engano. E é aí onde mora o maior perigo. É muito fácil nós não cairmos no engano do inimigo. Hoje, por exemplo, existem aí igreja luciferiana. Já ouviram falar? Existe? Então, nós que entendemos a palavra de Deus, facilmente não cairíamos nesse engano. Mas aqueles que são rebeldes, né, já estão no nível máximo da rebelião, querem fazer de tudo para ridicularizar, para desprezar o caráter de Deus. Inclusive, eu até estava olhando uma imagem hoje de uma igreja luciferiana, toda preta, olha só, como uma oposição, né? A igreja das trevas, né? É preta por fora, preta por dentro. A cruz é o contrário, é invertida, para mostrar que realmente está no estado máximo da rebelião. Mas o pior perigo é esse, né? Aqueles que estão ali com uma mentirinha só, mas é só um pouquinho. Qual que é perigoso? Um copo, pensem comigo, um copo que nós vemos que está realmente sujo ali, aquela água suja, né? Que a gente sabe, mal cheirosa, inclusive, né? Realmente a gente não vai tomar aquilo porque já está ruim, está podre. Agora, e se aquele copo tiver com aquela água cristalina, muito bonita, né? Não tem cheiro, não tem nada, mas dentro tem uma gotinha de veneno, um veneno mortal, que nós não passa pela nossa percepção. Esse é o pior engano, né? É quando a mentira ela é sutil, é só um detalhe. Muito cuidado com essa estratégia do inimigo. E um quarto ataque do inimigo é a perseguição. Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que o dragão, que nós sabemos quem é, né? Diabo, Satanás, irou-se contra a mulher. E essa mulher, na profecia, nós entendemos que é a igreja de Deus nesse ponto. Existe a mulher, que é a meretriz, né? Que é a falsa igreja, e também tem a mulher pura e verdadeira, que nesse verso nós entendemos que a perseguição do inimigo é contra a verdadeira, né? Contra a verdadeira, que se nós olharmos aí, se meu amigo, meu irmão quiser conferir, lá diz, contra a mulher, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então a verdadeira igreja, a verdadeira mulher, a quem o inimigo persegue, é aquela que guarda os mandamentos de Deus. E para nós concluirmos então nosso estudo, chegamos aqui em alguns pontos interessantes, que é como que nós como nós podemos nos proteger desses ataques do inimigo, né? Nós precisamos estar com uma proteção completa, Seria muito bom nós entrarmos em todos os detalhes dessa proteção, mas pense o seguinte: adianta, de alguma forma, nós fazermos uma cerca, né, um muro na nossa propriedade, para que o inimigo não entre, né, para que um animal perigoso não entre, mas não tem portão? Faz um muro completo, né? Faz um muro completo, mas não tem portão. Ou fazer uma casa, né, e trancar bem a porta. Fecha ali com chave, põe uma trava, põe uma tranca, mas a janela ficou aberta. Adiantou alguma coisa? Mas a casa tem 10 janelas, mas uma ficou aberta. Adianta? Não adianta. O inimigo vai andar de redor, né?
vai andar em derredor e vai procurar onde tem essa brecha para entrar, é ali. Ali é o ponto onde o inimigo vai querer entrar. Então, nós precisamos estar protegidos. E a Bíblia dá uma dica interessante no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas se você quiser estudar esses pontos, nós vamos só resumir aqui para entendermos alguns aspectos que a própria Bíblia diz, né? Com oração e súplica, orando em todo o tempo, né? No Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Revestir, então, do capacete, que é a salvação, do escudo, que é a fé, dos calçados, que é a nossa ação, né? A pregação do Evangelho. Esse é um ponto importante. Se nós fizermos tudo, mas a gente não anuncia, não fala, nós somos vulneráveis ao inimigo. Se nós somos acanhados, não temos aí coragem de falar da nossa fé, nós estamos num ponto vulnerável. Podemos ser atacados pelo inimigo. Outro ponto, a couraça, que é a justiça de Cristo, que nos protege. Também temos aí a espada, que é a palavra de Deus. Precisamos estar bem munidos dessa arma, né? Que foi usada realmente pelo próprio Deus, como nós citamos. Memorizar a palavra, os textos importantes para estarmos preparados em qualquer tipo de dificuldade. Se estivermos passando por um desânimo, né? Pensar, tem de bom ânimo, né? Passando por alguma angústia, por alguma necessidade, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei o descanso. Pensem, né, na palavra de Deus como esse ponto importante para não sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo. E o cinto, que é a verdade que nós precisamos ter muito clara na nossa mente. Precisamos compreender a verdade. E esse é o propósito do nosso estudo. Essa nossa série de estudos é compreendermos e ajudarmos o nosso amigo também a compreender qual é a verdade, segundo a palavra de Deus. Então, nós precisamos realmente tomar uma decisão a cada dia. Qual é a nossa decisão hoje? O que nós podemos decidir com base em tudo que nós estudamos? Aqui temos 3 sugestões interessantes que nós podemos aí assumir como nossa decisão, como minha decisão. Reconheço minha condição pecaminosa e a minha necessidade de salvação. Quero estar ao lado de Deus no grande conflito entre o bem e o mal. E, mais uma decisão, desejo conhecer o plano de Deus para me salvar. Nós vimos aqui como o inimigo trabalha, mas a Bíblia revela um plano muito maior de como Deus nos protege e salva e nos liberta do pecado. Então, meu amigo, não se esqueça de fazer parte desse grupo, né? Se você tem uma necessidade especial, gostaria de estudar mais profundamente deste tema, ou qualquer outro tema que você tenha dúvida da palavra de Deus, você pode entrar em contato conosco através desse número de WhatsApp. Anote aí este número, ou aponte a sua câmera aí para o QR Code, entre em contato com esse WhatsApp, que o nosso time de instrutores bíblicos estará disponível para auxiliá-lo a compreender mais a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de aprender qual é a verdade que é a palavra de Deus.